Pessoal, todos os dias eu recebo no meu consultório pessoas procurando um cardiologista para fazer seus exames de check-up cardiovascular. Por que que isso é importante? De quanto em quanto tempo que isso é necessário? A partir de que idade isso é necessário? Vamos tentar explicar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, a princípio, para pessoas saudáveis que não têm nenhum diagnóstico, após os 20 anos a gente orienta a fazer o primeiro check-up cardiovascular para investigação de doenças pré-existentes que não têm um diagnóstico ainda, fatores de risco, tanto pessoal quanto familiar, e exames da parte cardíaca, da parte metabólica, renal. A partir daí, depende. Se nós encontrarmos alguma alteração, provavelmente você vai precisar fazer um acompanhamento mais precoce. Se nada for identificado, se você permanecer com um estilo de vida saudável, a gente faz uma nova avaliação a cada 4 anos, e sempre pesquisando e avaliando tudo. Se encontrado alguma coisa, a gente faz uma avaliação mais frequente. Mas, após os 40 anos, esse intervalo muda um pouco. Por quê? A partir daí começam a incidir as doenças cardiovasculares mais comuns, principalmente a hipertensão. Então, a gente orienta que, após os 40 anos, o check-up seja feito a cada 2 anos, pelo menos. Vamos lá, então quais são os exames que a gente costuma pedir no check-up cardiovascular? Tudo depende da sua avaliação inicial, da sua anamnese. Se você tem algum fator de risco, se você tem algum histórico familiar, se você já apresentou alguma doença. Tudo isso interfere, são informações importantes, assim como o seu estilo de vida, sua alimentação, a sua atividade física, seus hábitos como consumo de tabaco ou de álcool. Mas, de uma forma geral, nós pedimos de exames laboratoriais, o hemograma completo, a ureia, a creatinina, que avaliam os rins, a avaliação do fígado, a gente costuma pedir TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT. Além disso, a gente pede também as bilirrubinas, fatores de coagulação, como o tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada. Pedimos também proteínas totais e frações. São todos parâmetros para a gente avaliar a função do fígado. Vamos lá. Para a saúde metabólica, do pâncreas e investigação de diabetes. Os principais exames que a gente pede é glicemia de jejum e hemoglobina glicada, que ela avalia a média da glicemia nos últimos 3 meses. Para avaliação do metabolismo ósseo, nós pedimos o cálcio, cálcio iônico e vitamina D. Para avaliação da tireoide, a gente pede o TSH e o T4 livre. E também para avaliação renal, a gente pede a urina tipo 1, que é uma análise bioquímica da urina. Bom, em relação aos exames da parte cardiológica, para todos os pacientes eu peço o eletrocardiograma. É um exame muito simples, barato, fácil de fazer e que dá muita informação. Dependendo do resultado desse eletro, do resultado dos exames, do exame físico, da anamnese, é possível que a gente peça outros exames a mais, como, por exemplo, o teste ergométrico na esteira. Esse é um exame muito comum, muito pedido. Ele é ótimo para a gente avaliar a capacidade cardiopulmonar, né, se você está conseguindo ter uma boa resistência física, e também avalia a possibilidade de alguma artéria estar entupida e alterar o eletrocardiograma durante o esforço. Outros exames, é possível que a gente peça também o ecocardiograma. O eco, ele é o ultrassom do coração, para a gente avaliar a estrutura física, a anatomia, se ele está se contraindo bem, relaxando bem, como que estão as válvulas. Então essas informações são muito importantes, principalmente para quem já tem algum problema cardíaco, é hipertenso ou tem alguns fatores de risco a mais. Bom, além disso ainda temos o Holter de 24 horas, o mapa de 24 horas, que são exames que avaliam durante o dia e a noite o batimento cardíaco e a pressão arterial. Então, esses exames, eles são indicados para pessoas que já apresentam algum sintoma ou que já têm alguma suspeita de alteração cardíaca. Um outro exame que também é muito comum ser pedido é o Doppler de carótidas e vertebrais. Esse é um exame de ultrassom Doppler, simples também, fácil de fazer, e que identifica placas de colesterol nas artérias. Um outro exame que tem sido pedido, não de uma forma inicial, mas numa tentativa de estratificar melhor aquele paciente que já está ali com um risco cardiovascular um pouco mais aumentado, é o exame de score de cálcio. Então eu já fiz até um vídeo falando, vou deixar aqui para vocês. O score de cálcio é um exame que consegue detectar placas calcificadas nas artérias coronárias. É uma tomografia em que a gente quantifica cálcio que corresponderia à aterosclerose, a placas de gordura. Então, quem tem
muita calcificação, é porque tem muita aterosclerose. A cardiologia tem muitos outros exames, mas a princípio, de exames de check-up, de avaliação inicial da condição cardíaca, esses são os exames mais comuns solicitados. Dependendo do tipo de queixa, do problema que a pessoa apresenta, existem outros exames que a gente pode conversar depois.